Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana vamos falar sobre processamento de transações, controle de concorrência e segurança em bancos de dados. São assuntos extremamente importantes dentro da área de estudo e realmente traz também muitos conceitos importantes que nós vamos usar no dia a dia. Vamos lá? Então, o conceito de transação oferece um mecanismo para descrever unidades lógicas de processamento de bancos de dados que devem ser concluídas por inteiro para garantir exatidão. Ou seja, todas as transações são uma sequência de comandos que devem ser executados por inteiro. Se elas falharem no meio do caminho, a gente desfaz tudo e volta para o estado original daqueles dados iniciais ali. Os sistemas de processamento de transação são sistemas com grande banco de dados e centenas de usuários simultâneos que executam transações de banco de dados. Alguns desses exemplos nós podemos citar sistemas que incluem reservas de passagens aéreas, sistemas bancários, compras online, mercado de ações, entre outras aplicações. Esses sistemas exigem alta disponibilidade e tempo de resposta rápido. Uma transação normalmente é implementada por um programa de computador, que inclui comandos de bancos de dados como recuperações, exceções e atualizações. Então, aqui a gente tem que pensar o seguinte: qual é a necessidade da gente utilizar uma transação? A transação ela surgiu principalmente da necessidade quando eu tinha um sistema monousuário, ou seja, que eu tinha apenas uma pessoa, um usuário utilizando um determinado sistema. Aí eu não tenho concorrência de dados, de informação, sendo que uma pessoa só que está usando. Mas eu tenho também o sistema multiusuário, que são vários os usuários utilizando o mesmo sistema ao mesmo tempo. E pode ser que eu vou concorrer com a utilização de um mesmo recurso. Então, isso é a grande importância da transação. É gerenciar que essas atualizações, que essas operações de inserção sejam gerenciadas de uma forma que eu não tenho aquele chamado deadlock, que eu não posso ter inconsistência dos dados, justamente porque vários usuários utilizam um banco de dados ao mesmo tempo. Então, esse sistema monousuário e multiusuário é interessante a gente lembrar aqui que a gente faz uma definição desse contexto aqui para entender. Então, por exemplo, um sistema de reservas aéreas é acessado por centenas de agentes de viagens e funcionários de reserva de maneira simultânea. Os sistemas de banco de dados usados em bancos, agências de seguro, mercado de ações, supermercados e muitas outras aplicações são de multiusuários. Então, nesse caso, a gente pensando na reserva de uma passagem aérea. Eu posso ter vários terminais de venda espalhados no Brasil inteiro. Então, um agente de viagem vai fazer a reserva de uma determinada passagem e aquela passagem ela tem que ser bloqueada, entre aspas, né? Então, quando eu vou reservar, eu vou dar um bloqueio naquele recurso para que outro agente de viagem não possa pegar mais a utilização daquele recurso. Então, o gerenciamento de transação ele vai tratar justamente dessas situações, onde a gente tem recursos limitados e que eles devem ter um acesso concorrente a esses dados de forma gerenciada. Então, são sistemas complexos que fazem essa verificação. Então, o sistema multiusuário pode acessar o banco de dados simultaneamente devido ao conceito de multiprogramação, que permite que o sistema operacional do computador execute vários programas ou processos ao mesmo tempo. Então, essa execução intercalada, quando há apenas uma unidade de processamento, a gente executa o processo de cada vez. Mas ela pode ser feita também de forma paralela quando há múltiplos processadores e é possível executar mais de um processo por vez. Então, esses são conceitos também
da disciplina de sistemas operacionais, que a gente entende aqui que quando a gente trabalha com programas com múltiplos núcleos, a gente pode executar aquele processo ali de forma simultânea. Então, isso dentro do banco de dados tem que ser muito bem gerenciado. Então, a gente pode perceber aqui, nesse esquema de processamento intercalado e processamento paralelo, então, normalmente quando eu tenho um processador apenas, ele executa um processo por vez dentro do processador. Então, aparece a tarefa A com B, A e B. E no caso aqui de um processador com múltiplos núcleos, a gente pode ter o processamento em paralelo das informações. Então, quanto mais simultaneidade, mais complexo fica esse sistema de gerenciamento de transações. Uma transação é um programa em execução que forma uma unidade lógica de processamento do banco de dados. Ela inclui uma ou mais operações de acesso ao banco de dados, como inserção, exclusão, alteração ou recuperação de dados. As operações de banco de dados que formam uma transação podem ser embutidas em um programa de aplicação ou podem ser especificadas em linguagem SQL. Geralmente se especifica os limites da transação com as declarações Begin Transaction e End Transaction. Inclusive, a gente vai olhar esses comandos na prática logo em seguida dessa aula. Então, existem transações de somente leitura, onde não há operações de atualização, e transações de leitura e gravação. Então, as operações básicas de acesso ao banco de dados que uma transação pode incluir são Read Item X e Write Item X. Esse X é como se fosse uma variável que seria a variável do programa. Então, a gente vai considerar aqui a variável X. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, até porque a gente vai avançar em relação a ver como que um processo funciona. Então, no exemplo de execução de duas transações concorrentes, a gente desenharia esse sistema da seguinte forma. X, a variável, é igual a 10, N é igual a 5, M igual a 10. E aqui nós temos duas transações, T1 e T2, sendo executadas exatamente no mesmo momento, ou seja, elas são transações concorrentes. Eu tenho aqui uma operação de read item x. X é igual, recebe x menos 1, write item x. E eu tenho aqui read item x, x recebe x mais m, write item x. Então, todas elas eu tenho operações de leitura e gravação. E eu tenho atualização na parte intermediária da execução dessa transação. Então, qual que vai ser o valor final de x? Vai ser 5, vai ser 15 ou vai ser 20? Então, nesse caso aqui, a gente pode afirmar o seguinte, que não sabemos qual vai ser o valor final de x. Por quê? Se eu executar essa primeira instrução aqui, vamos dizer que T1 executou primeiro. O x aqui nesse momento está valendo o quê? 10. Porque x é igual a 10. Agora, se em um segundo momento eu também executar essa instrução aqui, eu vou falar o seguinte, eu estou fazendo a leitura de x, esse x por enquanto também está valendo 10. Se eu executar essa instrução logo em seguida. Agora, se nesse momento eu voltar aqui na T1 e fizer essa atualização, então x menos n, ou seja, 10 menos 5, x vai valer 5. Então, x vai estar com valor 5. E eu escrever agora o item x, então, o valor final de x aqui nesse momento é 5. Só que eu tenho duas operações ainda para executar. Aí, se eu pegar aqui, ó, essa execução nessa ordem, aí eu vou pegar aqui, ó, quanto que está valendo nesse momento x. Nós fizemos a leitura dele de 10, então ele vai manter o valor dessa leitura anterior
Então aqui vai valer 10 mais M, que é 10 também. Então x vai receber 20 aqui agora. 10 mais 10 igual a 20. E eu vou gravar esses 20 aqui embaixo. Então, finalizado essas instruções nessa ordem aqui que eu executei, o valor final de x vai ser 20. Só que se eu executar em uma ordem diferente, ela pode ser 5 ou ela pode ser 15 também. Então, depende muito da ordem que eu executar essas minhas instruções. Então, eu não consigo afirmar exatamente qual seria o valor final de x. Então, neste caso, a gente tem um problema aqui de transações concorrentes. Qual que é a ideia do processamento de transações? Que a gente utilize um sistema que chama serialização para que os comandos eles sejam executados numa ordem que eu vou saber exatamente qual que vai ser o valor final, de uma forma consistente. Então, esse trabalho de processamento de transações realmente é um trabalho complexo e muito importante dentro da área de bancos de dados. Então, por que o controle de concorrência é necessário? Nós vimos aqui no exemplo anterior que nós temos dados inconsistentes se a gente não tiver um controle de transações, que vai executar as instruções de uma maneira correta, em ordens corretas, para gerar resultados consistentes. Então, a gente tem um exemplo aqui da reserva de passagem. Aí eu tinha citado o exemplo já da passagem aérea, que é um ônibus, né? Isso aqui é muito semelhante. Então, eu posso imaginar o seguinte. Todas essas poltronas verdes, elas são poltronas livres. Ou seja, eu posso fazer a reserva dela tranquilamente. Tem as vermelhas que são ocupadas, aquelas que já estão reservadas. E eu vou selecionar uma poltrona para poder comprar. Então, no caso aqui, o que pode acontecer? Tem bastante poltrona livre, mas vamos supor aqui que tivesse somente uma poltrona livre nesse ônibus aqui, que fosse essa aqui, 42. Então, quando eu clico nessa poltrona aqui, ela tem que entrar num estado, que aqui ele vai chamar de estado selecionado, para bloquear essa reserva para outros agentes de viagem, pensando que eu posso ter várias pessoas vendendo aquela mesma passagem de ônibus, né? Até porque a gente sabe que se o ônibus sai de Pirapora e vai até Belo Horizonte, ele vai passar em Vaza da Palma, vai passar em Curvelo, vai passar em várias outras cidades. Então, durante esses trechos, pode ser que alguém tente fazer a venda daquela passagem ali que estava sobrando. Então, realmente, eu tenho que saber gerenciar esse recurso e bloquear esse recurso no momento certo, para a gente não ter essa condição de um overbooking, né? É o nome que se dá quando você tem mais reserva do que você permite suportar, beleza? Então, controle de concorrência, o gerenciamento de transações é realmente muito importante. Bom, agora a gente já tem uma introdução sobre o nosso tema, né, de processamento de transações. E agora eu vou falar sobre alguns problemas específicos de transação nas próximas aulas. Até mais, um grande abraço.